Feliz de poder estar de novo com a galera da IBVA, agora nesse retiro. Já tenho sido muito abençoado por Deus, muito ministrado. E se terminasse agora, eu já estaria voltando para casa muito feliz. Essa manhã a gente já ouviu tanta coisa boa da parte de Deus. Falei assim, o que eu vou pregar agora, depois de tão ministrado que a gente já foi? Mas Deus trouxe ao meu coração um texto que dialoga, que tem a ver com uma das palavras que a gente mais ouviu aqui essa manhã, que é entrega. Nós ouvimos isso nos testemunhos, nós ouvimos isso nos louvores cantados, ouvimos nas ministrações, e eu creio que essa é a direção do Senhor para nós essa manhã. Abra sua Bíblia, por favor, primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Primeiro Reis 3. É o texto que a gente vai juntos pensar, meditar essa manhã. Nós vamos ler a partir do versículo de número 16. 1 Reis 3, 16. Primeiro Reis 3, 16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Então tá bom. Ainda ouço o barulho de páginas. Primeiro Reis fica antes de Segundo Reis. Vou ajudar você, né, irmão? Estou aqui para facilitar a sua vida. 1 Reis 3, versículo 16, diz assim. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres, Senhor meu, eu e essa mulher moramos numa casa. E eu tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, teve um filho também essa mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite, morreu o filho dessa mulher, porquanto ela se deitou sobre ele. E levantando-se à meia-noite, ela tirou o meu filho do meu lado, enquanto eu dormia, e deitou no seu seio. E o seu filho morto deitou no meu seio, no lugar do filho dela. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher, não, mas o filho vivo é o meu filho e o filho morto é o teu. Porém essa disse, não, por certo o morto é o teu filho e meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então o rei disse, esta diz, este que vive é o meu filho e o teu filho é o morto. Já a outra diz, não, por certo o morto é o teu filho e o vivo é o meu. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E o rei disse, dividirei em duas partes o menino vivo, e daremos metade a cada uma. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum mateis. Porém a outra dizia, nem teu nem meu ele seja, dividi-o. Então respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque essa é sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que o rei havia dado e respeitou o rei, porque viram que nele havia a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém. Gente boa, esse texto que a gente acabou de ler vai contar para nós um pedacinho da história de um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento. A figura dele ultrapassa até mesmo as fronteiras do contexto religioso, que é um homem chamado Salomão. Salomão é notadamente conhecido pela sua sabedoria, pela maneira pela qual ele se conduziu, pela forma pela qual estruturou e manteve o seu reino. Ele é um homem sábio. Só que nós sabemos a partir da palavra de Deus que essa sabedoria ela não é fruto de conhecimento acadêmico.
Salomão não foi o maior estudioso que houve nessa terra. A gente não pode afirmar isso. Salomão é alguém que recebe de Deus a sua sabedoria. E a sabedoria de Deus, ela não é uma sabedoria estereotipada. Nos filmes que a gente às vezes resolve assistir, quando você tem lá a imagem de um sábio, normalmente é um cara meio estranho, uma barba enorme, umas roupas meio maltrapilhas, morando dentro de uma caverna inacessível, e toda vez que alguém chega lá e faz uma pergunta, ele sempre responde de maneira enigmática. O pequeno gafanhoto, a vida é como a tenda. Decifra-me, eu te devoro. E aí você tem que se virar com aquilo. Quando a sabedoria de Deus, ela é uma sabedoria que se relaciona com a maneira pela qual a gente vai conduzir a nossa vida. Salomão, ele recebe do Senhor essa sabedoria. E como ele recebe? Primeiro a gente precisa voltar um pouquinho e lembrar-se um pouco do histórico de Salomão. Salomão é filho de um grande homem de Deus chamado Davi. Esse homem foi rei em Israel durante um bom tempo, até que chega um momento que ele sente que Deus vai tomá-lo para si, a sua caminhada, a sua trajetória já está próxima do fim. Deus já havia revelado a ele, confirmado que o seu sucessor seria o seu próprio filho Salomão. Ele então chama o Salomão para si e dá a Salomão alguns conselhos. Diz para ele: meu filho, em primeiro lugar, cuide de seu caráter, seja homem, seja alguém que se posicione de maneira firme. Porque ser homem na perspectiva bíblica não tem a ver com idade, não tem a ver com gênero, tem a ver com postura, tem a ver com a capacidade que a gente tem de assumir compromissos e mantê-los. Davi diz para Salomão: seja homem. Davi diz para ele: olha, tema ao Senhor teu Deus todos os dias da tua vida, não se desvie dos seus caminhos. Ele está dizendo, em outras palavras, você não deve simplesmente se apoiar na minha aba. O fato de você ser o filho do grande Davi, um homem segundo o coração de Deus, não dá a você um status espiritual diferenciado. Você precisa construir com Deus a sua própria história. Deus não tem netos, Deus tem filhos. A gente não pode simplesmente chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, olha, a gente nunca se falou muito bem, mas assim, queria que o Senhor tivesse um pouco mais de carinho comigo, porque afinal de contas eu sou filho do fulano de tal. A gente precisa desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor. E Davi orienta Salomão de várias maneiras. Chega um momento que Davi morre, e aí Salomão tem um grande desafio pela frente. É um desafio duplo. O primeiro desafio é de conduzir o povo, é uma nação já estabelecida, um reino muito grande. E o segundo desafio que Salomão tem é porque ele vai suceder um grande homem que é o seu pai, chamado Davi. Uma coisa eu costumo dizer sempre é quando a gente entra no lugar de alguém que não está dando certo. Qualquer coisa que a gente fizer já vai ser maravilhoso. A gente entra e alguém diz assim: olha, você precisa organizar o retiro, porque o último retiro foi terrível. Não teve comida, não teve água, o banheiro não funcionava, o som não funcionou. Aí você chega e se simplesmente você conseguir prover água e som, todo mundo vai dizer: cara, você é espetacular. Você é muito melhor do que o último que organizou. Outra coisa é quando a gente entra no lugar do cara que fez 3 gols sendo 2 de bicicleta. Vai lá, irmão, entra lá. Fazer o quê? Ele vai entrar no lugar de Davi. As comparações são inevitáveis. Ainda mais porque o cara não é apenas o maior rei, o cara é o pai dele. E quem é filho de algum líder sabe como é lidar com essa sombra e com essa comparação. Meu filho tem 2 anos e meio de idade. Eu vou com ele nos lugares pregar, alguém olha e diz assim: vai ser pregador, né? Eu digo: não sei. Não sei. Que isso, pastor? Não sei. Eu não sei se a história que Deus escreveu para mim é semelhante à que vai escrever para ele. Eu não sei. Pode ser que ele enverede por um outro caminho. Pode ser que ele nunca faça aquilo que eu fiz. O meu desejo é que ele seja alguém que tema a Deus. E Deus vai construir um caminho para ele. Porque as comparações, elas se tornam inevitáveis. Salomão, então, diante desse desafio, ele faz um pedido para Deus. Se prostra diante de Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso que o Senhor me ajude. Aí Deus aparece e dá para Salomão aquilo que todo mundo gostaria de ganhar, eu penso. Deus dá para Salomão um cheque em branco assinado. Ele diz assim: pede o que você quiser que eu te dou. Se eu disser para você: peça o que você quiser que eu te dou, você tem um universo que vai de 0 a 50 reais para você pedir. Só, é o que eu posso dar para você. Mais do que isso, irmão, está perdido. Agora imagina o Todo-Poderoso dizer: pede o que você quer. Sabe o que eu pediria? O Vasco da Gama na Champions League. Lá em cima. Eu imagino que Deus diria: meu filho, acho que você está exagerando. Não tentarás o Senhor teu Deus, que aí já é pedir demais, né? O irmão olha e diz assim: já sei o que eu quero sabedoria. E a Bíblia diz que ele, como pediu certo, ganhou um combo. Deus diz para ele: como você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, riqueza, vitória sobre os teus inimigos, território, vai haver paz no teu reino. O cara é abençoado demais. Ouça com muita atenção. Esse encontro de Deus com Salomão e essa dádiva de Deus para Salomão, que é essa dádiva da sabedoria, acontece nesse encontro dele com o Senhor.
O capítulo 3 de 1 Reis, ele é referencial porque esse é o momento em que o povo vê aquilo que aconteceu entre Salomão e Deus. Uma coisa é o que aconteceu entre ele e o Senhor, de maneira solitária. Outra coisa é o momento em que isso se manifesta. O último versículo que nós lemos diz que o povo viu que ele tinha sabedoria de Deus para fazer justiça. Normalmente é um pequeno delay entre aquilo que Deus faz em nós e aquilo que Ele vai fazer através de nós. Normalmente é um pequeno intervalo entre aquilo que Deus nos entrega e o momento que a gente vai exercitar isso. A gente vai ver isso, por exemplo, no pai dele, que é o camarada chamado Davi. Davi foi ungido 3 vezes. Davi foi ungido primeiro no meio dos seus irmãos. O profeta Samuel, responsável pela unção, pela transição do reino, vai na casa dele, derrama um vaso de azeite sobre a cabeça, e quando ele se levanta, eu imagino que ele está pensando, onde é que eu assino, que horas que é a posse? Ele diz, não, filho, volta para o deserto, vai cuidar das ovelhas. Lá nas ovelhas ele vence um leão, ele vence um urso. Depois ele é ungido novamente na menor tribo de Israel, que é Judá, e ele acredita que agora, mas ainda passa mais um tempo, até que a Bíblia diz que por fim ele é ungido sobre todo Israel. O povo vê de maneira plena aquilo que Deus já havia começado lá atrás. Com Salomão acontece assim. E qual é o episódio que marca esse momento em que o povo vê a sabedoria que Salomão recebeu de Deus? Está aqui no capítulo 3, uma história muito louca. Eu imagino que você já deva ter ouvido ela, talvez não lido com detalhes, mas já deva ter alguma noção de que história é essa. Salomão um dia está no seu reino na boa, de repente ele é procurado por 2 mulheres, elas entram gritando, tem na mão uma criança e uma treta terrível. Quando Salomão olha e pergunta, o que está acontecendo? A primeira mulher levanta a mão e diz, posso falar? Rei, pode. Ela começa a contar a história. Ela diz a seguinte coisa, eu e essa mulher moramos na mesma casa, a gente divide um AP lá, e um dia eu tive um filho, engravidei e tive um filho. Essa mulher é tão invejosa que 3 dias depois ela teve um filho também. Tudo bem, o filho dela nasceu 3 dias, a diferença das nossas crianças é de 3 dias de nascido. Um dia nós estávamos dormindo, e nessa época não é comum utilizar-se berços, ela diz, eu coloquei o meu filho sobre o meu seio, e ela sobre o seio dela, o filho dela. De madrugada, rei, essa mulher tem um sono tão pesado, que ela virou e deitou sobre o seu filho e morreu. E as 2 dormem pra caramba, porque se uma virou e não viu o filho morrer, a outra teve o filho tirado e também não viu. Igual, esses dias teve um missionário lá na igreja que veio pedir oração e oferta. Disse, irmãos, queria que os irmãos orassem por mim e levantassem uma oferta, porque lá no lugar onde eu estou, nós passamos um problema e nós tivemos tudo que era nosso roubado. Roubaram até a cama que eu estava dormindo. Falei, rapaz... Terminou o culto, eu fui conversar com ele, falei, como é que foi? Ele falou, irmão, foi um negócio terrível, foi o Satanás. Eu estava dormindo em cima da cama, os caras me tiraram, desmontaram, juntaram tudo e foram embora. Falei, Jesus amado. A Bíblia diz que aos seus amados Deus dá enquanto dorme, mas se dorme demais o diabo tira, entendi o processo e tal. Enfim, a mulher dormiu, ela diz, o filho da mulher morreu, ela esperta pra caramba quando viu que o filho estava morto, ela pensou a seguinte coisa, 3 dias de diferença, essa mulher não vai nem notar. Ela pega a criança morta, a outra está dormindo com a viva no peito, ela puxa a criança viva, coloca a criança morta no lugar, fica com a viva e vai para o seu canto dormir. Aí a mulher diz, de madrugada eu acordei para dar de mamar, o meu relógio biológico ativou, é hora de dar de mamar. Quando eu abri os olhos, era escuro, nessa época não tem luz elétrica, se eu quiser iluminar eu preciso levantar e ir até um candeeiro. Eu acordei de madrugada, meia-noite, quando eu peguei o filho eu senti que a criança estava gelada. Eu falei, meu Deus, morreu. O moleque não queria mamar de jeito nenhum. Eu esperei um pouco mais até que a manhã chegou. Quando a luz do sol bate pelas frestas da porta, entra e ilumina, que eu olhei para aquele garoto que eu já estava preparando o luto. Quando eu olho, eu digo, esse não é meu filho. Essa cara não é. Esse pé não é. Esse jeito não é. Quando eu olho para o lado, a mamãe 02 está com o filho dela. Eu olho para ela e digo assim, deixa eu ver teu filho. Vê para quê? Você vê ele todo dia. Mas deixa eu ver ele. Não, não vai ver não. E aí, rei, eu descobri a farsa que essa mulher fez. Ela pegou e trocou o nosso filho. O meu filho é o vivo e o dela é o morto. Do outro lado tem uma mulher com a mão levantada, o rei olha e diz assim, pois não, agora é a vez da senhora falar. Ele diz assim, tudo mentira. Na verdade, rei, o filho vivo é o meu e o dela é o morto. O rei diz, agora vamos à tréplica. O que a senhora tem a dizer? Ela diz, essa mulher é mentirosa, rei. Se o senhor deixar, eu meto a mão na cara dela, porque esse filho vivo é o meu e o morto é o dela. Esse é o cenário que Salomão tem pela frente. 2 mulheres, ele nunca viu na vida. Não dá para procurar o pai, a Bíblia diz que as 2 eram prostitutas. Nessa época não tem DNA. Não dá para mandar por ratinho. Como é que faz?
A Bíblia diz que Salomão então tomou uma atitude. Ele diz assim: vamos resolver isso aqui matematicamente. Quantas crianças eu tenho? Uma. Quantas requerentes? Duas. Quanto é um dividido por dois? Meio. Traz uma espada, a gente parte no meio essa criança, cada um leva a metade. A senhora que falou primeiro pode escolher o lado esquerdo ou direito. A Bíblia diz que quando ele traz a espada, chega, que ele levanta a espada para cortar a criança ao meio, a primeira mulher levanta a mão e diz assim: rei, pode parar. Eu prefiro ver essa criança viva, criada por outro, do que ver ela morta aqui. Se for para matar, eu não quero. Do outro lado, a outra mulher está com a mão levantada, o rei diz: pois não, quero ver sangue. Nem dela, nem meu. Corta. O rei olha e diz assim: o filho é dessa primeira aqui. Todo mundo diz: uau! E todo o povo viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Porque só uma mãe teria capacidade de se posicionar dessa forma. Esse é o texto, essa é a história. E o que você veio falar para a gente aqui, Jadson, a respeito disso? Eu queria convidar você para nós olharmos para essa passagem, não apenas do ponto de vista da narrativa histórica, mas eu queria que a gente olhasse para esse texto de maneira simbólica. Para mim ele é um texto referencial e eu penso que ele nos ensina alguma coisa essa manhã que Deus trouxe ao meu coração. Primeira verdade, a Bíblia diz que cada uma dessas mulheres teve um filho. E quando a gente olha para a Bíblia, quando a Bíblia fala a respeito de filhos, a Bíblia não está falando apenas de gente pequena que um dia vai se tornar adulto. De maneira simbólica, quando a Bíblia fala de filhos ou de descendências, ela está falando de continuidade. Ela está falando de anseios, ela está falando de projetos, ela está falando a respeito de futuro. Não é à toa que o salmista, escrevendo em um dos seus salmos, ele diz assim: como flechas na mão de um homem valente são os filhos da mocidade. Ele está dizendo a seguinte coisa: o cenário que ele está pintando para a gente é o seguinte: pense num homem valente. Não é um cara frouxo, um cara bravo, um cara valente, um cara impetuoso. Esse homem, pela sua própria valentia, ele consegue ir conquistando espaços. Ele vai avançando, 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 mas chega um momento onde ele não consegue avançar mais. Se põe diante dele alguma barreira, algum obstáculo que para ele parece ser intransponível. Dentre essas possíveis barreiras está a própria simbologia da morte, que é esse obstáculo que a gente não consegue, por meios naturais, transpor. Então o que esse homem faz? Quando ele chega aqui e ele sabe que ele não consegue mais, ele veio de lá do púlpito até aqui, mas ele quer chegar lá e não consegue, ele pega uma flecha. E o que é a flecha? A flecha é um prolongamento dele. A flecha é um objeto que vai ser projetado pela sua força para ir onde ele não consegue ir. Energia potencial e cinética. Ele puxa e quanto mais ele imprime força aqui, isso vai mais longe. E essa flecha que chega lá, embora ele não conseguiu chegar, ela é prolongamento dele. A Bíblia diz que como flecha na mão de um homem valente são os filhos. O que a Bíblia está dizendo aqui, o que a gente tem na nossa relação com os nossos filhos, é essa relação de projeção. O meu desejo como pai é que o meu filho vá além de onde eu for. Uma das coisas mais traumáticas para o ser humano é quando essa lógica se inverte, ou quando essa estrutura ela é de alguma maneira quebrada. Quando, por exemplo, um pai que sonha em que o filho vá além de si, vê o filho ir além. Foi no enterro de um jovem. A dor é terrível. Uma coisa é um filho que enterra os pais. Por mais que isso seja dolorido, esse é o processo natural da vida. Filhos enterram os pais. Agora, quando essa lógica se inverte, é terrível. Nós não estamos preparados para isso, nem psicológica, nem socialmente. Por exemplo, a gente tem um nome para filho que perde mãe, órfão. A gente tem um nome para filho que perde pai, órfão. A gente tem um nome para marido que perde esposa, viúva. A gente tem um nome para esposa que perde marido, dependendo do marido. Não, mas é viúva em todas as situações. Tem umas que é liberta, mas tudo bem. Viúva. Agora, nós não temos nome para mãe que perde filho. Se o filho perdeu o pai, se torna órfão. E a mãe que perde o filho pode ser chamada de quê? Se eu perco meu pai, eu me torno órfão. Agora, se meu pai me perde, ele é chamado de quê? Não tem nome. Nós não temos nenhuma convenção social que consiga abarcar isso. Filhos têm a ver com projeção. O nosso desejo é que eles vão além de nós. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. São dádivas de Deus para que a gente possa desfrutar e construir algo que vá para além de nós. Ouça com muita atenção, por favor, preste muita atenção, você já vai entender onde eu vou chegar. O pastor está viajando, a gente está aqui olhando para um avião, a ideia é viajar mesmo. Fique tranquilo. Ouça,
Quando a gente pensa em filhos, a gente está pensando em projeção, em continuidade, em anseios. A gente está pensando também em sonhos. Eu tenho sonhos para os meus filhos, para o meu filho. Expectativas para ele. Só para facilitar a nossa compreensão, para a gente não ser muito prolixo na quantidade de termos ou de palavras, eu quero trabalhar com um que é mais fácil. Todas as vezes que a gente falar a respeito de filhos, eu quero que você pense em sonhos, projetos. Filhos são iguais sonhos. Amém? Filhos são igual? Filhos são igual? Ok. Guarde essa informação com você. A Bíblia diz que essas duas mulheres, cada uma delas teve o seu filho. Filhos não são como o método de reprodução dos celenterados, dos artrópodes. São gerados. Há um processo. A gente não sonha em ter um filho e no dia seguinte a coisa brota. Há um processo de gestação. A Bíblia diz que cada uma dessas mulheres gerou o seu próprio filho. E existe uma coisa a respeito de Deus que eu acho fantástica. É que Deus, enquanto criaturas dele, nos deu a capacidade de gerarmos sonhos, projetos e planos. Provérbios 16, verso 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos. E quando a expressão ali pode aparece, ela não está dizendo apenas que em mim existe potencialidade para isso. Para mim essa expressão soa como você pode no sentido de que você tem potencial, mas também você pode como uma concessão divina. Deus está dizendo, você pode fazer. Eu deixo você fazer. O que nos diferencia dos animais é essa capacidade. Dentre outras características, não vai ver um cachorro sonhando. Isso é nosso. Há uma capacidade nossa dada por Deus para a gente gerar. E a gente faz isso o tempo inteiro, às vezes sem perceber. De maneira muito pequena, quando a gente gera expectativas, por exemplo, ao vir ao retiro. A gente fica pensando como é que o tempo vai estar, a gente de alguma maneira idealiza o lugar, porque a gente não conseguiu ter uma panorâmica total, e isso pode se concretizar ou não. Mas Deus nos permite gerar sonhos, planos e projetos. Alguns deles, como uma gestação, vão sendo construídos dentro de nós durante muito tempo. Começam às vezes muito embrionários, a gente às vezes, me permite usar essa expressão, a gente é fecundado com uma ideia, com um sonho, com uma perspectiva, de maneira muito simples, e com o passar do tempo isso vai ganhando corpo. Como eu, quando fui decidir o que faria de faculdade, fui provocado por um amigo, muito jovem. O cara disse para mim, rapaz, eu sou formado nisso, e eu disse, cara, que legal. E aquilo foi sendo gerado dentro de mim, eu disse, eu preciso pesquisar, eu preciso saber o que esse cara estudou, e com o passar do tempo aquilo foi ganhando forma. Depois de um tempo eu já sabia onde se estudava a respeito disso, quais eram os autores mais renomados, que tipo de carreira eu iria construir. Isso foi ganhando corpo dentro de mim até o dia que nasceu. Vou deixar vocês entrarem aqui, o pessoal da chuva. Ficar cantando faz chover, quando chove quer correr para dentro, né? Todo mundo consegue me ouvir, apesar do barulho da chuva? Ok? Sentou aí, santo varão. Pode subir mais. Ok? Vamos. Continuando de onde eu parei. Se quiser, chega mais para frente. Não tem problema ficar... Chega mais para frente, o pessoal que está aqui. Que aí abre espaço para o pessoal botar... Isso, pode ficar colado em mim. Não tem problema não. Cuidado com o quê? Ah! A foto está aqui, ó.
Essa daqui tá vazia, essa é de glória. Beleza? Todo mundo aí? Tá dando para me ouvir, gente? Ok? Precisa falar mais alto? Quem tá aí atrás está me ouvindo? Ok? Bem, voltando ao que eu estava dizendo. Deus nos permite gerar sonhos e expectativas dentro de nós. E Deus é tão maravilhoso que Ele concede essa dádiva não apenas àqueles que têm, de alguma maneira, ou acreditam que possuem algum pré-requisito para isso. A Bíblia diz que essas duas mulheres que geraram cada uma o seu próprio filho, elas não eram do círculo de oração da igreja. A Bíblia diz que as duas eram prostitutas. Deus permite que gere sonhos e expectativas, isso é uma concessão dele dada a todo ser humano. A todo ser humano. Esses dias, por exemplo, pregando numa comunidade no Rio de Janeiro, quando terminou, um rapaz veio me chamar. Pastor, eu queria que o senhor fizesse uma oração por mim. Falei, pois não, pastor, lá fora, o pessoal está lá. Quando eu saí, tinha um monte de cara armado. Sou criado no morro, e aí, beleza? Não, pastor, queria que o senhor nos abençoasse aqui. Falei, para quê? A gente vai fazer um assalto? Estou falando sério. Pastor, queria que o senhor, para dar tudo certo. Deus permite que gere sonhos e expectativas todo mundo. As duas eram prostitutas e Deus não cerrou a madre delas, elas geraram. E outra coisa maravilhosa em Deus é que Deus não nos permite apenas gerar. Deus é tão bom que nos permite ver nascer aquilo que geramos. A Bíblia diz que nenhuma das duas abortou. O filho das duas nasceram. E não tem coisa melhor do que a gente ver aquilo que a gente gerou durante um bom tempo vir à vida. Quem tem filho sabe o que é isso. E quem não tem filho, mas viu já algum plano se concretizar, sabe como funciona. A Bíblia diz, por exemplo, que quando o povo de Israel voltou do cativeiro, depois de 70 anos desejando voltar, a palavra de Deus diz que quando eles voltaram, eles estavam como quem sonham. Essa ideia de rir de fratura exposta. O cara está feliz da vida. Porque aquilo que ele desenhou, projetou, viu crescer dentro de si, agora está do lado de fora, agora se torna visível, agora tem cheiro, agora tem cor, agora tem forma. É como, por exemplo, alguém que se casa. Imagina o dia do meu casamento, irmão. Que alegria que foi. Primeiro, eu casar, já é um milagre. Segundo, com uma mulher bonita. E terceiro, normal, sem problema mental. É uma alegria fantástica. O dia que eu entrei na igreja eu não acreditava. As pessoas olhavam para mim, eu estava rindo o tempo todo. Eu vim descobrir como é que foi meu casamento depois que eu assisti o DVD. Eu não faço a menor ideia do que o pastor falou naquele dia. No meu casamento teve um pequeno acidente. A pessoa que eu pedi para buscar o bolo era um cara assim, um grande amigo meu, mas sabe uma pessoa meio ogra? O cara assim meio sem jeito para nada. E foi o cara que eu lembrei na hora. Falei com ele, mano, pega o bolo para mim. Pode deixar, Jota, fica tranquilo. O cara com o carro rebaixado. Ogro do jeito dele, arrumou um outro amigo. Quando foi entrar no carro, você já sabe o que aconteceu, né? O bolo virou, caiu no chão e quebrou. Eu estou no casamento, alguém diz assim, o bolo quebrou. Eu falei, aleluia, bendito seja Deus. Queria casar, irmão. Estava como quem sonha. É como o cara que estudou o tempo todo no vestibular e passou. E ele entra na universidade no primeiro dia, parece o pai das maravilhas. Alegria, felicidade, a empresa que a gente sempre sonhou em trabalhar, o dia que a gente é contratado, meu Deus do céu, você fica feliz demais. O dia que nasce o filho, é como se aquilo que a gente sonhou durante tanto tempo agora tomasse forma. E a Bíblia diz que cada uma das duas teve o seu próprio filho. Aquilo que foi gerado, nasceu. Só que a Bíblia vai dizer uma coisa. A Bíblia diz que um desses filhos morreu. E por que morreu? Se não morreu no parto, se não morreu durante a gravidez, se não foi um aborto, por que morreu? E aí eu quero abrir um parênteses, já que a gente está falando de maneira simbólica, pelo menos 3 motivos pelos quais as crianças morrem, os recém-nascidos. Número 1, existem recém-nascidos que morrem por falta de alimentação, desnutrição ou inanição. Porque enquanto ainda está aqui dentro, ele recebe alimento por consequência ou por tabela pela mãe. Se alimenta isso de alguma maneira, os biólogos aí que sabem explicar, a criança recebe esse alimento. Agora, depois que nasce, esse vínculo ele se desfaz. Agora, eu preciso alimentar. E existem algumas crianças que morrem por falta de nutrição.
Existem sonhos nossos que foram gerados em nós durante muito tempo, que Deus permitiu que eles nascessem, mas eles morreram ou estão morrendo por nossa displicência, porque a gente deixou de alimentar. É como, por exemplo, um casamento. A gente desenha durante tanto tempo, namora 2, 3, 4, 5, 7, tem gente que já está fazendo bodas de namoro. Casa. E durante o namoro é uma maravilha, a gente está sempre preocupado em alimentar aquilo, porque a gente sabe que para nascer precisa de alimento. E a gente está preocupado com isso. A gente está sempre preocupado em agradar. Eu me lembro que uma vez eu estava namorando minha esposa, e aí fui num determinado lugar e resolvi comprar um bombom para ela. O primeiro encontro, por exemplo, meu e da minha esposa, depois que ela aceitou namorar comigo, eu sempre gostei de comprar as coisas, só que às vezes eu erro. A primeira vez, eu fui buscá-la na faculdade. Imagina, eu indo buscar minha namorada na faculdade, primeiro dia. E eu sou muito espontâneo. Passei num determinado lugar e tinha uns caras vendendo banana. Tô falando sério, irmão. Pergunta para ela. Vendendo banana. Uma banana bonita, rapaz. Eu gosto de banana. Falei, vou dar o que há de melhor em mim. Comprei uma dúzia de banana. Quando ela sai na porta, eu tô com uma banana. Ah, meu pai! Ai, Jesus. Eu caí quando eu era criança, gente. As sequelas ficaram. Ela não sabia, eu não entendi porque que ela ficou vermelha. Disse, não quero. Eu falei, pô, ingrata ainda. Sabe quanto foi essa banana? Cara pra caramba. Querendo agradar. Mas a gente quer agradar. Um dia eu fui, melhorei um pouquinho, entendi que banana não era legal. Outra vez foi pinha, caqui, até que eu entendi que o negócio era por uma outra direção, né? Aí comprei um bombom ouro branco para ela. Melhorei. Dei um bombom para ela, ela falou, amor, adoro esse bombom. Quando ela falou isso, dentro de mim abriu-se uma janela. Falei, cara, ela adora esse bombom. No dia seguinte eu fui e comprei um pacote, irmão. Fechado. Toma, serva de Deus. Receba. Ouça. Na época do namoro a gente quer alimentar. Porque a gente sabe que para nascer precisa estar nutrido. O problema é depois que casa. Depois que a gente põe isso aqui no dedo, depois que a gente tem um documento que tem os nossos 2 nomes ali, a gente diz assim, não precisa cuidar tanto. E existem casamentos, relacionamentos que estão morrendo por inanição. Falta de alimento. É o cara que se dedicou tanto para entrar na faculdade, depois que entrou ele acredita que a coisa é no piloto automático. A dedicação não é mais a mesma, o empenho não é mais o mesmo, o envolvimento não é mais o mesmo. E aí aos poucos você está vendo esse sonho morrer. É como o sonho de um ministério. A gente recebe uma palavra de Deus dizendo que a gente tem uma chamada numa determinada área. E enquanto isso ainda é embrionário, a gente fica, Senhor, eu quero, eu bojo. Eu me lembro a primeira vez que eu fui pregar, gente, eu quase morri de tanto jejuar. Ainda mais assembleando, o pessoal dizia que quando prega tem que cair fogo, né? Fogo é muito subjetivo, mas tem que cair fogo. Se não for uns 4 arrebatados, 3 achando que morreu, não aconteceu o negócio. Então eu orava, lia a Bíblia quase toda, um monte de vezes. Nasceu. Hoje eu já perdi a conta de quantas vezes eu preguei. E sabe qual é o risco que eu corro? Deixar esse sonho morrer. Porque eu acredito que retiro da IBVA, com aquela mensagem que eu preguei ali, eu acho que lá vai cair legal. Não consulto mais a Deus. Não oro mais. Não peço mais direção do Espírito. E aí esse sonho aos poucos vai morrendo. Crianças morrem por falta de nutrição. Crianças também morrem por baixa imunidade. Como elas possuem uma imunidade muito baixa ao acabarem de nascer, elas estão suscetíveis a uma série de possíveis inimigos, alguns deles invisíveis. Um sonho assim que nasce, ele não tem tanta estrutura ainda. E por isso ele precisa ser preservado. É por isso que a gente vacina as crianças. E eu, depois que me tornei pai, entendi muita coisa a respeito de Deus. Uma das coisas que foi tratada no meu coração a respeito de Deus foi quando eu fui levar meu filho para tomar vacina. Ali você entende um pouco do que é o amor de Deus. Porque a gente tem uma ideia de um amor hollywoodiano. Um amor que encapsula, quando na verdade o amor preserva. Encapsular é a gente criar uma rede de tal maneira que ninguém chegue. Mas não, o amor preserva. E para preservar a gente precisa algumas vezes submeter a algumas situações extremas. Vou eu levar lá o Josézinho para tomar vacina. Entramos dentro, primeiro arrumamos ele todo, ele ficou todo feliz achando que ia sair.
A gente entra dentro de uma sala, vê uma mulher que a gente nunca viu na vida e diz, senta aqui. Diz assim, agora segura ele. Você diz assim, segurar porque não é da gotinha? Não, da gotinha não. Eu sempre achei criança só tomar as gotinhas. A mulher saca uma agulha desse tamanho. Assim, segura ele. E aí ele olha para você e você lê naquele olhar as seguintes frases. Você vai deixar ela fazer isso comigo? Você vai assistir tudo aí sem fazer nada. Você diz que me ama. E aquele negócio de que você me protegeria para sempre. O beijo que você me deu ontem é tudo mentira. Tudo isso, esse olhar, você vê isso nesse olhar. E aí você segura e a mulher mete na coxa. E ela chora e dá vontade de você chorar junto. E ele chora e olha para você. E aí você entende o que é Deus. Você entende que Deus algumas vezes diz assim para a gente, se arruma. Vou fazer uma coisa legal para você. E você se arruma todo. Acreditando que você vai entrar num lugar espetacular. Ele te toma pela mão e te leva para um outro ambiente com gente que você não conhece. E diz, agora chegou a hora da minha vitória. Ele diz, senta aqui no meu colo. E você diz, uau, vou ganhar um pirulito. E aí ele algumas vezes diz as circunstâncias. Pode aplicar. Perda. Pode aplicar nele. Nessas horas a gente diz, Deus, onde é que tu estás? Tudo aquilo que o Senhor disse que me amava, será que isso não faz sentido? Mas Ele está fazendo isso para nos preservar e fazer com que a gente crie imunidade. Crianças morrem por baixa imunidade. Quando um sonho nasce, ele ainda é muito frágil. E qualquer coisa às vezes pode afetá-lo. Assim que eu comecei a pregar, uma vez fui numa determinada igreja, tinha 13 anos de idade nessa época, subi no púlpito para pregar. No púlpito tinha um pedestal e um microfone agarrado nele. Não sei se eu já contei isso. Quando eu subi, gente tímida como eu, embora não pareça, você não sabe o que fazer com as mãos. Então a melhor coisa é isso aqui. Porque você está com alguma coisa seguro. Eu não sabia o que fazer com as mãos, fui tirar o microfone para poder ter ele na mão. Quando eu tirei, puxei com força demais. No que eu puxei com força demais, veio aqui. Puf! No que bateu, abriu o lábio por dentro e o sangue desceu. Aquele dia, por meu azar, tinha ido o grupo de crianças da minha igreja. E a pior coisa é você ter gente conhecida quando acontece uma coisa dessa. Porque primeiro, fica todo mundo assim, aconteceu alguma coisa? Quando fala não aconteceu, os caras rolavam de rir. Quando terminou o culto, eu lembro que um amigo chegou para mim e disse assim, Jodes, será que esse negócio é para você mesmo? Eu tinha acabado de começar. Eu não tinha tanta imunidade. Eu não tinha tanta convicção do meu chamado. E aquilo foi como um micro-organismo que entrou dentro de mim. Eu comecei a pôr em xeque tudo. Eu comecei a rever tudo. E parei. Terceiro motivo, por causa do meu tempo, crianças morrem. Algumas vezes, por sufocamento. É o caso desse texto. A Bíblia diz que a mãe deitou-se sobre o seu filho. O texto começa dizendo que ela colocou sob o seio. E o seio é sinônimo de proteção, o seio é sinônimo de nutrição, o seio é sinônimo de abrigo. Só que a Bíblia diz que ela se vira. E o peso do corpo, que até então protegia, agora vira ameaça. Aquilo que até então era aconchego, agora vira tragédia. O peso do corpo sufoca a criança. Existem sonhos que morreram por sufocamento. E o que é o sufocamento? É a coisa no lugar certo, com a pressão errada. Ela não morreu porque a mãe deu um mata-leão. Ela morreu no seio porque a mãe se virou e o peso do corpo não permitiu que a criança respirasse. Existem alguns sonhos nossos que morreram por sufocamento. O que é isso, pastor? Sim, excesso de proteção. A gente diz assim, é meu, recebi de Deus, eu preciso proteger. E a gente coloca contra o peito. Só que aquilo que era proteção, às vezes vira excesso. E a gente, ao invés de simplesmente abrigar para proteger, a gente sufoca.
Não, ninguém chega perto não. Não, ninguém chega perto não. É meu. A gente vai tentando proteger, acreditando que nós somos os únicos que têm o poder de proteger aquilo. E depois que a gente acredita que afastou todos os inimigos de fora, a gente diz... Não está respirando. Eu conheço relacionamentos que morreram assim. O cara era apaixonado pela menina. Aí o namoro começou e ele trouxe para o peito. E aquilo que era proteção, o zelo, começou a virar ciúme excessivo. Ninguém chega perto, não liga para ninguém, não conversa com ninguém, deixa eu ver seu WhatsApp. Mandei mensagem para você faz 14 segundos e você ainda não visualizou. Você ainda não respondeu onde é que você estava. Contra o peito. E a gente vai se sentindo sufocado. E daqui a pouco ela diz assim, não aguento mais. E a gente tem a sensação, e alguns até ficam revoltados. Depois de tudo que eu fiz por você, você me largou? Eu fiz. Só que eu fiz errado. Como um ministério. Deus me chamou, e agora que Deus me chamou, eu acredito que eu devo proteger 100% aquilo que Deus me deu. Então hoje eu sou pastor de jovens lá em Londrina, e quando eu percebo que algum jovem começou a se destacar, por exemplo, na pregação, eu digo assim, esse cara vai tomar meu lugar, Não, meu filho, você não vai pregar não. Vai para a congregação lá, vai lá, por favor. Rapaz, fulano de tal, você viu que aquele organizou? Não, mas deve estar errado. Vamos rever aqui o planejamento, que eu acho que ele deve estar errado. Eu vou tentando afastar tudo, acreditando que com isso o meu projeto está preservado. Até que por fim eu descubro que morreu. A Bíblia diz que o peso da mãe matou o próprio filho. Quanta coisa que Deus nos deu e nós estamos matando. Quanta coisa que Deus nos entregou e a gente acreditando que está preservando, a gente está tornando impuro aquilo que Deus purificou. Não é na força do nosso braço que a gente mantém. Por mais que eu seja um pai preocupado, eu não tenho capacidade de manter integralmente a vida do meu filho. Por mais que eu seja um pai atencioso, eu não tenho condições de fazê-lo crescer de maneira saudável pelos meus próprios méritos. Eu fui pregar esses dias num canto desse aí no Brasil, quando terminou um culto, uma irmã veio até a frente do púlpito e disse, pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu neném. Eu disse, pois não, já tirei a Bíblia na mão para poder segurar a criança. Eu disse, cadê o neném? Ela disse, neném. Me aparece um cara maior do que eu. Barba na cara, mal encarado. Oi, mãe. Pastor, é o meu neném. Eu falei, o diabo vai me usar aqui agora, vou dar lugar ao Satanás. Eu falei para ela assim, irmã, e a namorada do neném? Essa mulher ficou brava, rapaz do céu. Namorada? Que isso, pastor? Está repreendido em nome de Jesus. Ele vai viver para cuidar de mim. Sabe o que está acontecendo? Isso aqui, ó. Ou vai matar esse garoto, ou esse garoto vai matar ela. Simples assim. A Bíblia diz que um dos filhos morreu. E aí eu quero que você dê um pause e agora vamos para outra cena. Está comigo ainda aí, ok? Tem alguém dormindo? Vamos lá. Ouça. Quanto mais rápido você prestar atenção, mais rápido eu acabo. O primeiro filho morreu. Vamos para outra mãe? A mãe do primeiro filho, ela manteve o filho íntegro. Ela protegeu, ela até dormiu demais, mas tudo bem. Ela protegeu, ela guardou sobre o peito, ela preservou, ela alimentou, ela fez o que estava ao seu alcance e ela sabe que o seu filho está vivo. Quando ela percebe que houve um rolo ali, uma trama, quando ela percebe que o seu filho vivo foi substituído pelo morto, quando ela percebe que o seu esforço por preservar foi substituído pela tentativa de encobrir a negligência da outra, essa mulher vira uma leoa. Ela podia ter tentado outra coisa, mas a Bíblia diz que ela se levanta. Esse filho é meu. E essa briga fica tão séria que vai parar no STF. Vai falar com Salomão, gente. Você acha que Salomão é um cara que tem tempo para atender todo mundo? Ah, Salomão, esse cara roubou minha galinha, tá, vem cá, eu vou jogar a tua... Não. Essa mulher, ela vai até a última instância. Ela briga, eu imagino que deva ter uns puxão de cabelo bem louco assim. Eu imagino que o negócio ferveu até chegar em Salomão. Diga comigo, por favor. Eu preciso, quando percebo que há inimigos humanos ou malignos tentando
roubar o que gerei em Deus, diga, lutar. A Bíblia diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Quando eu percebo que o inimigo é humano ou maligno, luta, batalha. Não vai tocar nisso não. Foi Deus que me deu. Foi o Senhor que me deu. Esse filho é meu. O que você está tentando fazer não é legítimo. Não é Deus que está dando. É você que está tentando criar uma tramóia em cima disso. Então eu vou batalhar. Ela parte para cima. Ela parte para o ataque. Ela entra na presença do rei fazendo um barraco. Essa mulher é uma maluca. Roubou o meu filho e tal. E fala e grita. E o rei diz, não, vamos ouvir ela. E aí a mulher diz assim, não, o rei, na verdade o filho vive. Eu vou dar na tua cara. Quando sair daqui, você vai ver, eu vou te arrebentar. Maldita hora que eu aluguei aquele apartamento com você. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu assinei aquele contrato. Mamãe falou para mim para eu morar sozinha, mas eu inventei de te ajudar. Revoltada, gritando. Preste muita atenção que é aqui que eu queria chegar. A Bíblia diz que ela luta pelo filho, grita, discute, briga, fala com o rei, até que o rei diz assim, vamos resolver essa parada? Me dá uma espada. Se filhos na Bíblia são simbólicos, espada na Bíblia também. Espada é muito mais na Bíblia do que um instrumento para a guerra. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é espada. A Bíblia diz que aqueles que receberam o Espírito, receberam a espada do Espírito, a palavra de Deus. Ouça com muita atenção. Agora, o filho não está mais na mão da, aspas, amiga. O filho agora está nas mãos do rei. O que ameaça o filho não é mais a rival. O que ameaça o filho é a espada do rei. Você consegue entender isso? Agora, a ameaça não é mais amiga. O rei diz assim, eu vou resolver. Na mão do rei. O rei traz uma espada. E quando a espada do rei se ergue, ela vê um cenário mudar. Ela diz, agora, quem está ameaçando o meu sonho não é mais ela. Agora, quem ameaça o meu projeto é a espada do rei. E quando ela percebe que o que ameaça é a espada do rei, o discurso muda. Rei, posso falar? Sim. Não quero mais. Não quero mais. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. A senhora chegou aqui fazendo um escarcéu. Eu quase tive que chamar a segurança. A senhora quase bateu nessa mulher. A senhora está meia hora gritando que o filho é seu. Agora que eu vou resolver, a senhora diz que não quer mais. Não quero mais. Mas por que você não quer mais? Pelo seguinte. Eu sei que se eu tentar lutar contra a tua espada, eu saio daqui apenas com um pedaço. E eu sei que um pedaço não sobrevive. Eu prefiro ver crescer na mão de outro do que sair daqui com um pedaço. Ouça com muita atenção. Existe um limite para a luta. Existe um limite para a batalha. Todos nós temos sonhos que nós geramos, alimentamos. Alguns deles já fazem anos que a gente vem nutrindo. E o nosso desejo é vê-los crescer na nossa mão. Enquanto os inimigos são humanos, algum tempo da vida em que Deus levanta sob o nosso sonho a sua espada. Agora não sou mais eu e o Satanás. Agora não sou mais eu contra o inimigo. Agora não sou mais eu contra o fulano de tal. Agora sou eu e a palavra de Deus. E quando a espada de Deus se levanta, só existe uma coisa inteligente a fazer. É recuar. É recuar. Caso contrário, o máximo que a gente leva é um pedaço. E um pedaço não sobrevive. A Bíblia conta a história de um cara que achou que um pedaço era suficiente. Lucas 15, o filho pródigo. Ele chega para o pai e diz assim, pai, estou cansado de viver sob o teu domínio. Me dá a minha parte, porque com a minha parte eu posso sobreviver. O pai divide a fazenda e dá um pedaço para esse cara.
Esse moleque pega o dinheiro e põe no bolso. E ele acredita no seguinte: o pedaço é tudo que eu preciso. E sai dali, vai e bota para quebrar. E ele vira o rei do camarote. Detona. Até que um dia ele descobre que um pedaço não é suficiente. Acaba. Morre. Eu conheço gente que desenvolveu relacionamentos que em algum momento Deus revelou de forma clara que não era para ser. Aquilo que a gente acreditava que estava consolidado, a gente passou a orar e começou a não sentir mais paz no coração. Toda vez que a gente olha para aquele sonho, é como se a gente visse uma espada levantada. Mas eu conheço gente que disse: eu não posso abrir mão depois de tudo que eu já investi. Olha quanto dinheiro eu investi nesse troço. Está todo mundo convidado já. Os convites já estão feitos. Insistiu. E o que levou foi um pedaço. Um pedaço de felicidade que não sobrevive. Que meses depois se transformou numa relação doentia. Gente que construiu uma carreira, um sonho, e em algum momento ouviu a voz de Deus dizendo assim: eu quero você numa outra direção. Mas a gente diz: Senhor, depois de tudo que eu já investi, olha quanto dinheiro eu já gastei, olha quantos livros eu tenho na prateleira, olha quantos sonhos eu desenvolvi. Quer saber, Senhor? PT saudações, eu vou até o final. Conseguiu construir uma carreira e hoje vive com um pedaço de realização. Ganha até muito dinheiro, mas cada vez que deita a cabeça no travesseiro sabe que não é aquilo que queria ter nas mãos. Eu estou falando para vocês de uma história que não é uma história que eu li apenas da Bíblia, eu estou falando da minha história de vida. Eu nasci em Cruz do Espírito Santo, na Paraíba. 7 meses de idade, fui para o Rio de Janeiro. Todo mundo achava que minha mãe achava que ia ser uma coisa maravilhosa. Só que por falta de condições, nós fomos morar no Complexo do Alemão. Lá eu me criei. Com muita dificuldade, assediado pelo tráfico de várias maneiras, Deus me deu a graça de alguma maneira me preservar. Estudei, me formei, comecei a trabalhar na área que eu sempre sonhei. Conheci a Midian, namoramos, quando estávamos com quase tudo pronto para casar. O meu sonho era sair do morro. E com ela eu poderia conseguir isso. Era fevereiro de 2011. Mais precisamente, dia 3 de fevereiro de 2011. Nós fomos ver um apartamento para a gente morar. Chegamos lá, gostamos da casa. Eu disse para ela: amor, eu estou indo viajar para pregar em Curitiba, numa escola de obreiros. E quando eu voltar, a gente fecha o apartamento. Meu sonho estava desenhado na cabeça. Eu morei durante 14 anos num barraco de 1,70 m de altura, 2 cômodos e um banheiro. Eu vim dormir a primeira vez numa cama, eu tinha 14 anos de idade. Eu vi o meu sonho se desenhar. Eu estava trabalhando num lugar que eu sempre sonhei, eu sou professor, e eu dava aula num colégio, num instituto para crianças com superdotação. Trabalhando onde eu queria, com a casa que eu sonhava. A minha esposa trabalhava num emprego que 6 meses depois ela seria promovida. Nós olhamos e dissemos: o nosso sonho está ganhando forma, vai crescer na nossa mão. A gente já fazia todos os planos. No Rio de Janeiro a gente vai crescer. A igreja que eu congregava, onde eu cresci, tinha a possibilidade de ser projetado em outras áreas. Tudo aquilo desenhado. Até que no dia 6 de fevereiro de 2011, o Senhor disse para nós: eu quero vocês em Londrina, no Paraná. Me deu muita raiva aquele dia. Estou sendo sincero. Falei: Senhor, por que o Senhor não fez isso há 3 anos atrás, quando eu estava no morro? Se o Senhor me mandasse mudar quando eu estava lá na favela, no meio daquele tiroteio, quando a invasão aconteceu lá no Complexo do Alemão, eu fui uma das pessoas que foi baleada no meio daquele processo. Por que o Senhor não me chamou antes de eu ser baleado? Por que o Senhor não tirou de dentro de mim enquanto ainda estava embrionário? Por que o Senhor não provocou um aborto natural? Por que o Senhor não tirou daqui de dentro? Agora que nasceu, Senhor, agora eu tenho um novo endereço, Pai. Agora eu tenho um lugar para trabalhar. Minha esposa agora tem uma... Pai, o Senhor não está entendendo. Agora a gente tem um novo CEP. Agora está tudo pronto. Aí o Senhor chega e diz que quer. Que palhaçada é essa? E eu passei 1 ano, exatamente 1 ano,
brigando com Deus. Dizendo, eu não aceito. Agora que nasceu, tem cheiro. Entrávamos no apartamento que a gente queria morar, e eu dizia, eu nunca morei num lugar tão grande como esse. Nunca. Agora vem Deus e diz que quer. Que não é. Até aqui um dia em oração, nós entendemos que se a gente quisesse continuar, Deus deixaria. Mas a gente teria apenas um pedaço. Eu disse, Deus, eu não quero um pedaço, eu quero tudo que tu tens para mim. Juntamos as nossas malas e partimos para o Paraná. Chegamos em Londrina, não sabíamos onde iríamos morar. Não sabíamos o que iríamos fazer. Ficamos 10 dias hospedados dentro de um hotel, aguardando a direção de Deus. Até que ela veio. E hoje, 5 anos depois, eu olho para trás. E agradeço a Deus todos os dias. Porque Deus deu o meu filho para outro. Na casa que eu queria morar tem outra pessoa morando. No colégio que eu dava aula tem um outro professor. Na igreja que eu pastoreava, os jovens, tem um outro pastor de jovens lá fazendo um excelente trabalho. Mas Deus gerou em mim um sonho muito maior ainda. Essa é a lógica que um homem chamado Abraão entendeu. Depois de 90, quase 100 anos esperando por um filho, o filho nasce. Deus aparece para ele e diz, como é que está o Isaac? Grandão, excelente, espetacular. Senhor, maravilhoso, a tua promessa é espetacular. Deus diz assim, legal, eu quero. Abraão sabe que quem está falando com ele é o Senhor. Ele pega aquele garoto, um monte de lenha, um cutelo, fogo, caminha durante 3 dias em direção até o alto do monte e coloca em cima daquele altar o filho de 100 anos esperado. O escritor de Hebreus diz que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos. Abraão tem no seu coração a seguinte convicção: se Deus quiser levar esse garoto, ele pode me dar de volta, ou ele pode me dar outro, mas eu não vou lutar contra a voz de Deus. Essa manhã, Deus está fazendo para nós um convite muito estranho. O convite é o seguinte: quem quer perder para Deus? Jesus disse que quem quer salvar a sua própria vida, preservar tudo aquilo que é seu, vai perder. Mas aquele que perder por amor dele, esse vai encontrar. Eu não conheço ninguém que tenha perdido para Deus e não tenha ganhado 100 vezes mais nessa vida e mais a vida que está por vir, como Jesus prometeu. Perder para Deus. O nosso medo é: o que vai ser de mim depois? Deus pode fazer o que fez com essa mulher: pegar e devolver. Mas se ele não quiser devolver, ele pode fazer com que seja gerado um outro ainda maior. Feche seus olhos por um instante. Entrega. Tem uma canção muito cantada no Brasil. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Isso não é fácil, mas em alguns momentos da vida, Deus pede isso de nós. Que a gente descanse na certeza que está entregando na mão dele. E se está entregando na mão dele, ele sabe o que vai fazer. Há jovens aqui que Deus já tem falado há algum tempo. Alguns que Deus falou naquele momento de oração, inclusive aqui já no retiro, sobre coisas que você precisa parar de lutar. Pastor, mas o senhor não sabe quanto que eu já investi nisso. Se o Senhor está pedindo, não lute contra a espada do rei.
Senão você leva só um pedaço. Um pedaço não deixa suas mãos vazias, mas não sobrevive. Não é isso que Deus deseja para você. O que Deus tem para você é algo crescente, não mirrante. Deus não quer que você leve uma coisa até a esquina e depois tenha que jogar na lata do lixo. Por isso, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Se Deus falou com você nessa palavra, se Ele falou, eu tenho certeza que ela não é a primeira, outras já lhe foram ministradas na mesma direção. E você hoje quer se render. Dizer, Deus, entendi. Está aqui, ó. Seja feita a tua vontade. Está aqui meu sonho. Está aqui meu projeto. Você que nos últimos dias, cada vez que ora por isso, seu coração não tem mais paz. Você até diz para todo mundo que está convicto de que esse é o caminho, mas quando as pessoas se afastam, você está em crise. Uma espada se levantou. Se o Espírito Santo falou com você, você quer dizer, Deus, está na tua mão. Se o Senhor quiser me devolver, devolva. Se o Senhor quiser me dar um outro, eu estou tranquilo. De uma coisa eu sei, tu és justo e tu vai fazer a tua justiça. Se Deus falou com você, eu sei que o espaço está apertado. Por isso eu não vou pedir para você vir na frente. Vou pedir para onde você está, você dobrar seus joelhos. Se essa palavra foi para você, você que quer perder para Deus essa manhã, você que quer baixar as armas e deixar que Ele faça o que Ele achar melhor. Como disse Jesus, se possível for, passa o cálice. Eu queria muito, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Pastor, ele sabe o que é melhor, meu irmão. Descansa. Entrega, abre. Deus está aqui, ó. Se o Senhor quiser me dar de volta, eu recebo. Mas se o Senhor não quiser, seja feita a tua vontade. Eu não quero ver morrer na minha mão. Eu não quero um pedaço de felicidade. Eu não quero um pedaço de carreira. Eu não quero um pedaço de ministério. Eu não quero um pedaço. Eu quero tudo que tu tens para mim, Pai. Então faz do teu jeito. Seja feita a tua vontade. Faça uma oração de entrega agora. Você sabe qual é o filho que está aí na sua mão. Você sabe qual é o projeto que você tem alimentado, nutrido, protegido, preservado, mas ultimamente você tem ouvido a voz de Deus. O Senhor levantou sua espada. E quando Ele levanta a espada, a única coisa que a gente pode fazer é recuar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar essa manhã por cada homem, mulher, cada jovem que está aqui. Senhor, em nome de Jesus, Deus, a palavra é tua e não minha. Eu tenho certeza que a minha argumentação ela é insuficiente para abarcar todas as exemplificações necessárias. Eu sei que talvez eu não consiga ter ilustrado, mas o teu Espírito Santo vai no coração e revela. Eu acredito que tu fizeste isso essa manhã com algumas vidas que estão aqui. Gente que já tenha ouvido a tua voz há algum tempo. Gente que tem insistido obstinadamente em coisas que não tem mais a tua aprovação. Gente que tem gritado.
Gente que tem se levantado contra os teus aguilhões. E o resultado disso é dor. Mostra para esse moço, mostra para essa moça que o Senhor sabe o que faz. Faça, Pai, com que ele creia. Ele não está entregando na mão de alguém que não sabe, ele está entregando nas tuas mãos. E tu has de fazer o que é justo. Se o Senhor achar por bem, depois de um tempo o Senhor devolve do teu jeito. E quando o Senhor devolver, Senhor, vem com honra. Vem com a tua chancela e aí se torna inquestionável. Se o Senhor achar por bem, o Senhor há de dar um novo rumo. E a gente crê que vai receber de ti um novo sonho maior ainda, porque os teus sonhos são maiores do que os nossos. Os teus pensamentos são maiores que os meus pensamentos, Deus. Eu acho que sei, mas é o Senhor que sabe o que é melhor para mim. Eu acho que conheço, mas é o Senhor que conhece o futuro. Eu acho, mas o Senhor é quem tudo discerne, tudo esquadrinha. Essa manhã não é fácil, mas eu quero orar te dizendo o que Jesus disse. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade na minha vida. Seja feita a tua vontade no lugar onde eu vou morar. Seja feita a tua vontade, Senhor, nos meus relacionamentos. Seja feita a tua vontade na minha carreira. Seja feita a tua vontade, assim na terra, na minha terra, como é feito aí nos céus. Em nome de Jesus. Amém e amém.